Oi! Hoje nós vamos falar sobre os livros lidos em agosto. Foi um mês de leituras boas, assim, mas também foi um mês em que eu estive com muita ressaca literária. Acho que foi um mês em que isso esteve mais forte em mim. Eu realmente não estava sentindo vontade de ler nada, apesar de não ter sido o mês em que eu menos li. Foi o mês em que eu menos quis ser leitora. Eu não sei se foi por conta do lançamento da loja. Eu não sei o que aconteceu esse mês. Eu não tava querendo nada com nada, entendeu? Mas eu consegui finalizar 4 leituras. Não sei nem como, na verdade, eu consegui finalizar 4, porque o primeiro livro finalizado foi A Cachorra, o livro da Pilar Quintana. Foi um livro que mexeu muito comigo e eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre esse livro. Não atingiu as minhas expectativas e por isso eu fui muito frustrada no final da minha leitura. Depois, né, de ter lido sobre algumas pessoas que compartilharam suas experiências com esse livro, eu tive uma nova visão sobre todo ele, sabe? Toda a estrutura desse livro, sobre a história dele, a mensagem dele principalmente. E foi um livro que depois me tocou muito e eu ainda continuo pensando nesse livro. Já tem mais de um mês que eu terminei esse livro. Eu não paro de pensar nele. Realmente é um livro forte, sabe? É um livro muito forte, é muito impactante, mas não é de grandes desdobramentos, assim. É um livro muito monótono, é um livro muito da rotina de uma mulher com a sua cachorrinha. É um livro que conta sobre uma mulher que ela não conseguiu ter filhos, ela não conseguiu gerar, né, uma vida, assim. Então, em um dado momento, ela adota uma cachorrinha. É a única fêmea de uma linhagem e, tipo, de vários cachorros que já morreram. Então, ela cuida com muito carinho dessa cachorrinha, como se fosse uma filha dela. E ela leva essa cachorra pra todos os lados. E ela bota essa expectativa, né, que essa cachorra vai ser a grande companheira dela. E ela também teme muito pela vida dessa cachorra, porque ela se relaciona com um homem que é meio cruel, assim, com os animais, com os outros cachorros que eles têm em casa. Então, ela sempre tá ali prezando pela saúde dela, pelos cuidados dela. Até que essa cachorra um dia foge. Ela não sabe, né, que essa cachorra fugiu. E por que fugiu, ela acha que essa cachorra morreu. Aí, nessa cachorra simplesmente volta. Simplesmente volta e começa a fugir de novo. A ter comportamentos de animais mesmo, sabe? Seres não tão racionais assim. Então, ela fica muito decepcionada, muito frustrada. E ela muda muito como ela é. Ela muda os seus jeitos, assim, com essa cachorra. Ela não demonstra mais tanto carinho. Ela já fica aquela mulher mais fria, aquela mulher mais afastada, assim. E ela começa a se tornar meio que o que ela julgava no marido dela, sabe? Então, assim, é um livro que mostra muito sobre a nossa reação quando a nossa expectativa em cima do outro não é alcançada. Realmente, foi um livro que eu precisei ler outros comentários pra chegar a essa conclusão, porque no início do livro, né, eu tava achando que seria um livro totalmente diferente, um livro sobre, sei lá, ai, gente, eu realmente não sei, um livro de terror, eu não sei, eu não esperava, não sei por quê, porque o livro desse tamanico, né? Mas eu tinha muita expectativa também e o livro não supriu a minha expectativa de início, o que pra mim geralmente é uma coisa boa, porque eu não leio sinopses de livros, justamente por isso eu gosto de ser pega de surpresa. Só que esse livro, eu realmente, sabe, eu não tava entendendo muito, então eu me senti meio burra, porque chegou no final do livro e foi só crueldade, sabe? Crueldade sendo descritas e aquilo foi me causando um incômodo, um embrulho no estômago. E eu senti, em alguns momentos, né, principalmente pro final do livro, que tinha muita crueldade sem necessidade. Só que às vezes esse que era o intuito mesmo da autora, né? Causar incômodo. Então, por isso, hoje é um livro que eu penso muito, eu não sei se eu mudo a minha nota, porque ao mesmo tempo que hoje eu consigo enxergar qual foi o propósito da autora, eu não me sinto confortável ainda com esse livro, sabe? Gente, eu vou fazer um teste, eu vou ligar aqui uma luz pra ver se fica mais claro, porque tá muito escuro, tô sentindo muito escuro. Só pra ver se vai dar uma melhorada, assim. Deu. Testamos a luz, até botamos um batomzinho. O segundo livro lido do mês foi Rivais a Bordo. Não atingiu as minhas expectativas, mas acho que a culpa pode ter sido minha. Eu elevei as minhas expectativas. Por ser um livro que uma booktuber que eu gosto muito divulgou muito esse livro. E esse livro, ele não é um livro tão novo. Ele é um livro que já saiu há muito tempo. Ele foi lançado há muito tempo, mas só chegou no Brasil mais recente, assim. Então, eu acho que isso também foi algo que me afastou um pouco da leitura. E esse livro eu realmente não tava querendo ler, justamente por conta dos diálogos. Eu tava achando um saco, eu tava achando muito, entediante, sabe? Não tava conversando comigo, por mais que seja um livro, né, que se passa essa ambientação, assim, de marketing digital, uma coisa com que eu trabalho. Não com marketing digital, porque eu acho isso meio, assim, fala muito sobre isso, né, sobre trabalhar com agências, sobre publicidade e essas coisas, assim, campanhas. Eu achei que seria um livro que iria conversar mais comigo do que realmente conversou. Eu acho, posso estar enganada, mas eu acho que é um livro de 2012 a 2014, assim. E é um livro que usa muitos termos e diálogos que, pra mim, sabe, hoje a gente já não usa mais. São termos que quando a gente lê, inclusive, a gente já nem consegue mais levar tão a sério por tão banalizado que esses diálogos foram ficando, sabe? Como essas palavras foram caindo em desuso mesmo, porque foi tão banalizado que hoje quando alguém fala, a gente só acha ridículo. Foi isso que aconteceu com esse livro inteiro, assim, com todo o diálogo. O livro, ele tem uma premissa muito boa, Feminist Lovers, onde 2 colegas de trabalho estão disputando por o mesmo cargo de liderança lá na agência. É uma agência de turismo, eles precisam pôr à prova, assim, mostrar do que são capazes, e eles vão para um cruzeiro para ter uma experiência super imersiva, né, do que eles vendem como agência de turismo, assim, precisam
criar tipo um plano de ação para melhorar as vendas daquele pacote em específico. Uma coisa meio Grumpy Sunshine, assim, também. Ela sendo toda workaholic, ela tem uma irmã toda irresponsável, que depende dela, aquela irmã. Não que depende dela necessariamente, mas é uma irmã não tem o pé no chão, enquanto ela precisa, tipo, estar 100% com o pé no chão, e a irmã dela vive no mundo da lua. A protagonista vai pra esse cruzeiro, ela conhece o cara pessoalmente, finalmente, e ela já tem os pequenos atritos com ele, atritos que foram causados por conta de ruído na comunicação, porque eles trabalhavam à distância, assim, né? E aí nisso foram acontecendo diversos entendimentos entre os dois, mas geralmente esses entendimentos na cabeça dela, sabe? Ele tá tipo assim, Moana, sabe? Acorda. São coisas que foram me puxando um pouco pra baixo, apesar de ser tudo o que eu gosto, assim, não funcionou justamente por conta do diálogo. Isso foi uma coisa que me afastou muito da leitura. Eu só fui ficando entediada mesmo. Tiveram alguns momentos também que, tipo, tal vergonha alheia, assim, e me fizeram só revirar os olhos. E eu não sei se é porque eu estava meio que pegando já um bode do livro, porque se fosse em outro livro, em outro contexto, talvez teria sido uma coisa que eu acharia super legal, super engraçado, uma vibe meio sessão da tarde, assim. Só que nesse livro não fluiu, e eu só fui ficando com raiva conforme esses acontecimentos foram rolando. Fora isso, né, a escrita também ficou muito cansativa pra mim em alguns momentos. Eu acho que pode ter sido esse livro que me causou a ressaca literária, porque só de pensar em ler esse livro eu queria, sabe, fazer qualquer outra coisa menos ler, de fato. E uma coisa também que me deixou muito desconfortável com essa leitura, apesar da protagonista ser uma pessoa capacitada, ser workaholic, assim, ela não é mais capacitada do que o concorrente dela, ponto. A própria autora faz com que a personagem tenha essa fala, a própria autora faz com que a personagem tenha esse momento de reconhecimento de que, caramba, ele é mais capacitado do que eu. E quem consegue a promoção? Ele. Se ela consegue o quê? Um cargo de liderança ainda maior. Porque ela teve uma ideia de arrecadar fundos pra proteção da ilha, que não sei o quê, pra pesquisa. Só que assim, gente, convenhamos, né? Não iria acontecer isso na vida real. Não iria mesmo. Então isso foi uma coisa que me pegou meio, sabe? Pra quê? A gente não precisava disso. Não precisávamos. E uma coisa que eu achei legal no livro, a personagem finalmente tem um momento de reconhecimento, assim, de que ela é mais do que só o trabalho, que ela precisa descansar, ela precisa desacelerar, ela precisa dar atenção para outras áreas da vida dela. Isso foi a única coisa que eu achei legal, foi a única coisa que realmente me prendeu. Mas até chegar ali, é muito chão, muita estrada, e tem uns acontecimentos que foram me causando um certo desconforto. Tem algumas regras que eles precisam seguir e tudo mais, e uma delas é não confraternizar demais com os clientes, né? E tem um cliente que cismou com ela, e em alguns momentos eu chego e fico pensando, gente, esse cara está meio que assediando demais essa menina. E é isso, gente. E eu não gostei mesmo, não. Teve uma parte que eu já não tava muito com uma leitura muito ativa, sabe? Eu só tava, tipo, lendo pra terminar logo. Pra mim, realmente não funcionou e é uma pena, né? E o terceiro livro lido em agosto foi Aprendizados, uma biografia da Gisele Bündchen. Hoje, está sendo uma coisa meio controversa pra mim, porque por vários motivos, na verdade, mas o primeiro é que tem saído muitas fotos da Gisele com a filha do Trump, sei lá, alguma parente lá do Trump, e eu tenho ficado meio, é meio controverso, sabe? A mulher que a Gisele se descreve no livro como uma mulher que quer preservar as matas, uma mulher contra a violência, contra racismos e preconceitos e tudo mais, andar com uma pessoa que provavelmente está alinhada com as mesmas ideologias do parente dela. Então eu fiquei meio, o que tá acontecendo? Dito isso, né, vamos sobre as opiniões sobre o livro. Mas você vai dar uma opinião sobre uma biografia? Sim. Esse livro, assim, foi um balde de água fria por vários motivos. Primeiro porque eu comecei a ler esse livro quando uma menina que fala sobre book, Rosa, como Deus fazem, citou esse livro em um dos vídeos dela, que ela fala sobre como é o mundo das modelos, a competitividade feminina. Fui ler achando que eu iria ler mais relatos da vida dela, sobre a carreira, sobre a profissão, como que foi, né, a questão de ser modelo muito nova, de ser uma pessoa muito reconhecida. Eu achei que seria uma coisa mais voltada para a carreira da Gisele, assim, e teria, né, óbvio, o aspecto da vida pessoal também se misturando ali. Mas são poucos os momentos mesmo que eu sinto que ela fala sobre a carreira. Claro que ela constrói muito ali, ela faz as pontuações, só que é sempre uma pontuação em volta de uma lição de moral, uma lição de vida, o que ela aprendeu pra lidar com isso. E parece muito um livro de autoajuda e não uma autobiografia. Isso foi algo que me incomodou demais, porque eu não gosto de livro de autoajuda. Tem livros que são legais, ok, mas em sua maioria eu não gosto desses livros. Esse livro é basicamente um livro de autoajuda, que ela fala que se você comer melhor e se você praticar meditação, a sua vida vai melhorar. É basicamente isso, gente. E, tipo assim, realmente eu fiquei pensativa com algumas coisas sobre esse livro, e principalmente sobre a questão de mentalidade, sabe? Sobre a nossa mente ter um poder muito grande sobre o nosso corpo. É uma lição boa que eu tirei, apesar de não gostar de livros de autoajuda, eu tirei essa, gente, o óbvio, sabe? Precisa ser dito, precisa ser lido. É um livro também que ele acha que é de 2018. Acho que ele é de 2018, se eu não me engano. Hoje, ele já é um livro que tá meio antigo, porque a Gisele já não está nem mais com aquele marido dela lá, americano. Talvez eu tenha só lido no timing errado, porque coisas que ela fala, eu tenho
sentido que não condiz muito com as coisas que ela de fato é. Posso estar enganada? Posso. Só que assim, depois eu vi também que ela tem um livro de receitas, né? Então, será que ela só usou essa biografia pra abrir caminhos? Não sei, né? Fica aí a minha dúvida. Nossa, gente, agosto no mês de leituras são boas, assim, né? Agora eu tô parando pra pensar nisso. Mas o livro da Gisele realmente foi um livro que poderia ter ficado sem ler. E eu tinha muita curiosidade. Eu achava que ia ser uma, nossa, um grande mousse e não foi nada. O legal são as fotos, né? Ela compartilhando coisas mais íntimas, assim. É isso, né? Não vale a leitura, não. Lê uma autobiografia. Por último, mas não menos importante, o último livro de agosto foi Como Arruinar um Casamento. Um livro que me pegou muito de surpresa, porque eu não tinha a menor ideia do que se tratava esse livro. Quando eu li, quando eu entendi. Gente, cara, sério, fenomenal. É um livro que eu achei muito bonito, assim. Tive um pouco de dificuldade pra terminar esse livro. Eu acho que eu demorei quase um mês inteiro pra terminar esse livro. Eu acho que foi eu vim dessa sequência de rivais a bordo, que já não tava muito legal. E depois eu vim de aprendizados. Então eu já tava meio cansada da leitura, mas li. E foi maravilhoso. Não foi um livro extenso. Eu vi algumas pessoas falando que achou que esse livro foi muito grande, se estendia demais. Eu já não achei. Eu achei que ele corre muito bem, ele corre muito rápido. Quando eu vi, eu já estava em 80%. Eu fiquei feliz, assim, eu gostei do livro. Só que eu queria que tivesse um pouco mais no final. Eu senti que o final não me satisfez. O final não me satisfez porque eu queria mais. Vemos a Phoebe trilhar um caminho de autodescobrimento. Quando chega no final, ela já é uma outra pessoa. E a gente não vê mais nada sobre essa Phoebe, sabe? E eu queria muito ter visto mais sobre ela. É isso, eu senti muita falta disso. No livro, né, nós temos a Phoebe, que ela está passando por uma crise. Ela acabou de se divorciar, o gato dela morreu. O drama de Phoebe perdeu tudo. Então ela decide pôr um fim à própria vida. Ela decide se matar. Ela vai para um hotel chiquérrimo, um hotel que ela sempre quis conhecer. Mas o marido dela nunca quis, porque, é too much, sabe? E ela decide que vai pôr cabo à vida dela lá nesse hotel. Só que tem um probleminha. É que esse hotel está fechado. Todo fechado para um casamento da Lila, ou Laila, né? O hotel está todo fechado. A noiva a reconhece, né? Pergunta, tipo, reconhece não, ela não a reconhece e pergunta: quem é você? Por que você está aqui? Ela fala: eu vim me matar. Um beijo, amor. E aí começa as coisas a acontecerem, entendeu? Elas vão se aproximando, a Lila fica tipo assim: amor, você não vai se matar no meu casamento de $1 bilhão, você não vai. Elas vão virando amigas, elas vão se descobrindo, elas só vão se conectando, elas vão se conhecendo de verdade. A Phoebe, ela tá em um momento da vida em que ela, tipo assim, ela não tem mais nada a perder, ela não conhece ninguém ali. Então, que diferença faz ela falar sobre o que ela acha? Não faz diferença nenhuma. Perde esse medo de falar, ela perde esse medo de ser. E ela realmente, ela dá um fim à vida antiga dela, sabe? E isso é muito legal de ver, porque ela até fala que o psicólogo dela falou que ela não é o tipo de pessoa que se mata. E ela realmente não é o tipo de pessoa que se mata, sabe? Só que ela precisava de um recomeço, ter ido pra lá, ter conhecido aquelas pessoas, feito parte daquilo, fez com que ela chegasse que ela poderia ser qualquer outra coisa, sabe? E não ter visto essa nova vida dela depois de tanto sofrimento, sabe? Foi uma coisa que me deixou meio irritada. Porque a gente acompanha esse processo dela conhecer esse cara, esse processo dela estar com ele, dela se separar, o que levou os dois a se separar de fato, pra depois a gente não ter a felicidade dela, entendeu? Isso me estressou, isso realmente me deixou muito estressada. Assim, foi uma leitura que eu gostei muito, eu achei o diálogo bom, os diálogos me prendiam. É um livro muito sensível, eu senti que ele foi tratado de uma forma muito sensível, sabe? Toda essa perspectiva de solidão, sobre expectativas no futuro, expectativas sobre a vida adulta, a não realização dos nossos sonhos, esse sentimento de estar estagnado enquanto todos os outros estão seguindo com suas vidas, tendo realizações, sejam profissionais, pessoais, e a gente sentiu que a gente tá só flutuando, sabe? Então eu achei que esse livro tratou tudo isso de uma forma muito sensível e foi tudo muito bem encaixadinho. E era uma preocupação que eu tinha no final, e eu tava sentindo que tava andando, mas não tava caminhando pra lugar nenhum, sabe? Realmente, o final não me satisfez, eu senti ainda um pouco disso. As coisas aconteceram do jeito que deviam acontecer. Mas ai, gente, eu gostaria muito de ver como que tudo se desdobrou pra essas pessoas depois, sabe? Porque eu realmente eu me importei demais com elas. E a cada momento em que o casamento continuava, a cada momento que as coisas erradas estavam acontecendo ainda, e eram erradas, sabe? Eu ficava mais agoniada e eu ficava tipo, meu Deus, alguém precisa fazer algo. Aí, esse aí o livro chegou no final. Eu não tava me sentindo, ai, com vontade de ser leitora mais. Mas os momentos em que eu voltava pra esse universo, eu já era sugada imediatamente, porque eu queria que tudo desse certo pra todos eles. E realmente tem personagens ali que, tipo, a gente não deveria sabe, nem aí, não tá dando a mínima. Eu tava me importando demais, tipo, eu queria que tudo desse certo pra todos. Essas foram as minhas leituras de agosto. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!